Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um WTalk. Eu sou o André Streppel, CEO da WK Job Hub, e hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Beatriz Bezerra, a Bia, para quem não conhece ela. A Bia atua há mais de 8 anos na área de recursos humanos e ela está há quase 5 anos trabalhando na maior empresa de tecnologia do Brasil, na parte de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, acompanhamento de profissionais, então tudo que envolve a área de recursos humanos. E a gente ficou muito feliz com o aceite do convite da parte dela, porque a gente entende que é muito importante, né, essa troca de experiência, essa troca de conhecimentos. Então, Bia, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, André, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, me senti muito lisonjeada por estar aqui com vocês e espero conseguir trazer muitas informações aí do mundo de RH para a gente ter uma troca bem bacana. Legal. Até para quem não sabe, né, a Bia também compartilha bastante conteúdo no LinkedIn. Sim. Então, além desse bate-papo que a gente está tendo aqui, depois, quem quiser acessar o LinkedIn da Bia, Beatriz Bezerra, tem bastante conteúdo que ela compartilha lá. E, para a gente começar, Bia, eu gostaria que tu respondesse hoje quais são os maiores desafios que tu encontra na contratação de profissionais de tecnologia. Bom, tem vários desafios, mas o principal é localizar essas pessoas dentro do LinkedIn, que é a nossa maior ferramenta. Então, quando eu falo sobre palavras-chave, eu coloco lá um desenvolvedor, um programador, um analista de testes, e eu coloco um sistema específico, eu não encontro, porque não tem essas informações. Então, é muito complicado, porque muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, mas ela não tem a competência divulgada na sua rede. Então, é impossível, e passa a oportunidade da pessoa ser contratada, ser convidada para um processo seletivo. Então, aquela sopa de letrinhas, assim, que a pessoa tem como conhecimento ou tem como experiência, é importante ela colocar no LinkedIn para ela realmente ser encontrada, né? Sim, quanto mais informações dentro do LinkedIn é melhor. Claro que a gente não vai colocar informações confidenciais, mas as informações relevantes. E aí eu vou te dar um exemplo. Como recrutadora também no papel de seleção, eu tenho metas. Eu tenho várias vagas para fechar e são vagas de perfis bem diferentes. Então, eu como recrutadora, eu preciso entrar no perfil do candidato e ter as palavras-chave para poder ter um contexto da experiência dele e convidá-lo para o processo seletivo. Se a pessoa não tem, eu não vou ter tempo de ligar para ela e falar, fulano, você tem experiência? Não tenho, então preciso dessas informações. Bati o olho, tem a palavra-chave. Entendi o contexto da pessoa, eu convido para o processo seletivo. E isso se torna muito mais ágil. E dentro do meu LinkedIn, eu tenho uma newsletter que se chama Papo de Carreira. Eu sempre estou postando conteúdos lá. Eu coloco esse tipo de assunto. Pessoal, vamos colocar módulo de sistema que vocês conhecem. Vamos colocar ali qual segmentação que você já atendeu. Qual que é o porte de cliente que você já atendeu, para facilitar ali a contratação, ser algo mais ágil ali. E o meu cliente também fica feliz, né, com essa agilidade. Sim. E com a localização da pessoa ideal para a posição que ele tem aberto. Legal. Um ponto que a gente considera também super importante do papel do recrutador é o recrutador, né, à medida que a gente vai tendo um pouco mais de experiência, a gente vai entendendo também, conhecendo quais tecnologias são trabalhadas em determinadas empresas. Porque aí, muitas vezes, quando o profissional tem uma passagem por aquela empresa, mas não está no seu LinkedIn ali, aquela tecnologia específica, às vezes, pela empresa, tu consegue, esse profissional deve ter experiência, né, com essa ferramenta, com esse sistema, porque aquela empresa trabalha com isso. Então, se ele tem uma passagem por lá, provavelmente ele tem esse conhecimento também. E aí, saindo um pouquinho da parte técnica, né? Acho que hoje o grande desafio, acho que para todos os recrutadores, além da parte técnica, são as soft skills, né? As competências Sim. comportamentais. Tu hoje atuando, né, na maior empresa de tecnologia do Brasil, quais são as principais competências comportamentais que vocês buscam? A gente busca muito a parte de comunicação e desejo de aprendizagem contínua. Como a gente falou ali no início da nossa conversa, a empresa está sempre evoluindo. Então, se você não é uma pessoa dinâmica também, você não consegue acompanhar. Hoje contamos aí com uma universidade interna, temos outros conteúdos que as pessoas conseguem se desenvolver lá dentro. E aí é isso. Olha, eu estou te dando conteúdo para você poder se desenvolver, tá contigo.
para depois fazer a parte de avaliação de performance, para poder lá na frente ter algum tipo de meritocracia, de alguma promoção também. Mas esses dois são os mais fortes. Comunicação e a parte de desenvolvimento contínuo. Então, tá estudando, tá se atualizando. E aí tem um terceiro ponto que eu tava me esquecendo, que é relacionamento, né? Acho que relacionamento é tudo. A gente fala aí sobre uma empresa gigantesca, que tem mais de 12 mil pessoas. Então, é muita gente pra gente aprender com vários tipos de pessoas, várias culturas, vários sistemas, vários tipos de aprendizagem. Então, isso é muito importante também. Não só na empresa que eu estou hoje, mas falando de um mercado geral. A pessoa que ela consegue se comunicar, que ela consegue ter um bom relacionamento com as pessoas e ela consegue conversar sobre diversos tipos de assunto, ela já está vários passos à frente de outras pessoas. E tudo isso requer preparo, requer a parte de autoconhecimento também. Você precisa se conhecer para conseguir desenvolver esses pontos e saber se você quer desenvolver. É importante, mas tem pessoas que não querem. Então, a gente tem que analisar tudo isso. E eu acho que um ponto importante também, né? Eu acredito muito que a base de qualquer relacionamento é a comunicação, né? Então, a partir do momento que tu consegue te comunicar, dizer quais são os teus desafios, as suas dificuldades, o que tu está buscando, as pessoas, enfim, ao teu redor, elas vão enxergando isso e vão te ajudando, né? Obviamente que são poucas pessoas que te ajudam, mas algumas te ajudam. Então, e isso é muito importante. E tu, como, né, trabalhando numa empresa gigantesca, acho que isso acontece também em empresas menores, muitas vezes se tem um pouco... não se gosta muito da palavra assim, politicagem, mas eu acho que a questão de relacionamento ela é fundamental realmente para que a pessoa consiga crescer na carreira. E relacionamento também é networking, né? Então, o networking é o que vai te dando oportunidades no futuro. Mas ainda o profissional, antes dele entrar na empresa, ele ainda como candidato, como tu avalia a aderência dele à cultura da empresa? Ele fala, mandou o seu currículo e foi lá participar de uma entrevista. Como que tu identifica esse candidato? Ele vai dar certo aqui, ele não vai dar certo, ele tem um perfil de uma outra empresa? Ótima pergunta. Tudo se inicia no alinhamento de perfil com o gestor. Então, preciso conhecer qual que é o tipo de liderança dele, como que é o time dele também. Porque essas pessoas foram contratadas anteriormente, então essas pessoas possuem a cultura da empresa, que é essa parte de comunicação, desenvolvimento contínuo, relacionamento, é uma pessoa muito dinâmica. Então, eu entendi ali, junto com o gestor, qual que é o perfil do time dele. É um time que é muito comunicativo. A galera é super alto astral, a galera se diverte aqui, mesmo com as suas entregas. É uma galera que é muito focada em meta. Beleza, entendi sobre isso. Agora eu vou para o candidato. Aí eu vou analisar esses pontos. Como que ele se organiza, quais são as entregas de metas dele, como que ele lida com o trabalho em equipe também, quantas pessoas ele já trabalhou dentro de uma equipe, também entendi lá atrás quantas pessoas tem na equipe do gestor, do meu cliente atual, para poder identificar se ele vai se adaptar ou não àquele time. Porque a gente fala de uma cultura forte, mas a gente fala de diferentes tipos de pessoas, culturas, né, de entendimentos, conhecimentos. Então, eu preciso entender lá atrás, no início do processo, que é esse alinhamento da vaga, para poder captar ali o que o candidato trouxe para mim. Porque não vai ser só o técnico, ele é muito importante. Mas se eu contrato um comportamental que não está alinhado ao que a empresa traz e ao que o meu gestor tem hoje, não vai dar certo, não vai dar match. Sim, a liderança tem um papel muito importante nisso, né? Porque às vezes a empresa diz uma coisa, mas a liderança se é um pouquinho diferente e talvez aquele profissional se enquadraria bem na empresa, mas talvez não com aquela liderança. Exatamente. Então, eu gosto sempre também de trazer, né, como a gente estava falando antes sobre a questão dos relacionamentos. O processo de seleção, ele, né, é o começo de um relacionamento. Então, muitas vezes a pessoa pode não ser aprovada para aquela oportunidade, mas ali na frente, na mesma empresa, pode ser que ela seja aprovada dentro de um outro contexto, né? Ou com outra liderança, ou num outro projeto, ou enfim, um outro momento da empresa. E hoje, tu estava comentando aqui antes também sobre, né, alguns projetos de inclusão que vocês têm. Hoje, quais são as principais estratégias de atração de talentos? Porque vocês têm vagas, né, para jovens talentos, né, profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho, mas com certeza tem vagas também de nível pleno, sênior, diretoria, enfim. Em termos de estratégia de atração, hoje,
o que tu entende que faz mais sentido e que vocês utilizam mais na prática? Legal, hoje a gente tem o Instituto da Oportunidade Social, que é um instituto que formam pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência também. E aí a gente consegue desenvolver essas pessoas, montar currículo, montar LinkedIn, mostrar como que é o mercado, não da forma prática, né? Porque a gente está em uma sala de aula. Além disso, a gente conta muito com o LinkedIn para participar de grupos. Então, grupos ali de diversas deficiências, pessoas com deficiência, para poder enquadrar também onde ela melhor vai conseguir exercer o seu papel. Então, tem uma pessoa, de repente, que tem deficiência auditiva, eu posso colocar ela em uma parte mais administrativa dentro da empresa. Eu tenho uma pessoa que ela tem deficiência visual de um olho, eu coloco ela numa atividade que não precise de um esforço tão grande visualmente para ela poder fazer as entregas dela. Então, isso é tudo analisado com muito cuidado. Abrir uma vaga. Peraí, onde que essa pessoa vai se encaixar? Qual que é o tipo de perfil? É um perfil assistente? Eu vou precisar ter um tempo para a pessoa se adaptar, ela conhecer? É a primeira oportunidade? Também vou precisar de um tempo de adaptação, uma curva de aprendizado. É uma vaga sênior? Opa, a pessoa já tem experiência, vamos pesquisar, entender o que ela precisa de necessidade no dia a dia para ela conseguir fazer as entregas. Hoje a gente conta com escritórios que têm acessibilidade, a gente conta com muitos eventos também, onde a gente consegue captar candidatos para essas oportunidades também. Então, é um movimento que envolve todo mundo da empresa, né? Aquelas pessoas que são indicadas, ou aquelas pessoas que se inscrevem, ou até mesmo as pessoas que a gente vai atrás e encontra. Legal. Tem um ditado, né, que diz que todo mundo é vendedor dentro da empresa. E eu costumo brincar que todo mundo é recrutador também dentro da empresa, né? Desde Sim. o auxiliar da moça do cafezinho até o presidente da empresa, né? Todo mundo é recrutador dentro da empresa. Porque, enfim, a gente defende uma causa, um propósito, a gente precisa realmente todo mundo estar envolvido em trazer pessoas competentes e que vão agregar valor para o nosso negócio. E sabe o que é legal? Lá atrás, quando eu entrei na TOTVS, eu fiz a entrevista e eu tava muito nervosa. Muito. Nossa Senhora. E o Gabriel, ele falou pra mim, Bia, conta pra mim o que você conhece ali, né? De back-end, front-end e tal. E eu fui falando. E aí eu fui me vendendo tanto e no final eu falei, por que você quer a vaga? Eu falei, porque a gente precisa vender a empresa. E essa palavra foi o que marcou o meu processo e veio trazer a minha aprovação, ser um vendedor. Então, de lá para cá, eu vendo os conteúdos, assim, né, de uma forma entre aspas, Sim. Os conteúdos que eu produzo, as vagas que eu tenho ali para poder fechar com os meus clientes. Então, eu sou uma vendedora, sou uma comunicadora também e sou super apaixonada por isso. Então, quando você me deu o convite, né, me fez o convite, eu fiquei muito feliz. Falei, é o meu momento, vou poder falar. Tá certo. Tá aqui para falar mesmo, Sim. é justamente sobre isso, né? Até aproveitando, falou que estava muito nervosa, né, na hora da entrevista, muito ansiosa, né, num papel de candidata. O que te fez ficar tão ansiosa ou tão nervosa? A expectativa pela vaga, uma necessidade da vida pessoal, que eu precisava de um emprego, enfim, o que te fez realmente chegar lá e ficar, eu tô nervosa, tô ansiosa? E aí, como que tu lidou com essa situação? Ótima pergunta. Foram os 3 pontos. Primeiro, a necessidade de me realocar. É uma história muito trágica, mas boa, porque deu certo a oportunidade. O que aconteceu? Eu saí de uma empresa e eu dei entrada no papel de seguro-desemprego. Falei, vou receber o seguro-desemprego, até terminar eu consigo um outro trabalho. Dei entrada, eu acho que no dia 28 de maio de 2021. E a TOTVS entrou em contato comigo no dia 29, se eu não me engano. E aí, fiz processo dia 29, dia 30, e aí, acho que no mesmo dia, no dia 30, eu fui aprovada. Quando eu entrei no meu e-mail que tinha aprovação, tinha o mesmo e-mail falando que o meu seguro tinha sido reprovado. Ou seja, eu não ia receber nada. Falei, meu Deus, deu certo. E aí, quanto ao nervosismo, eu não conhecia... E qual e-mail chegou primeiro, da TOTVS ou do seguro? O do seguro. O do seguro chegou Só que primeiro. eu vi os dois juntos. Até ter a aprovação da TOTVS, então, um momento tenso, né? Sim, muito tenso. Sem receita nenhuma. Eu não tenho nada. E quando eu falo sobre nervosismo, uma que era pela empresa, eu conhecia só o sistema Proteus, que eu já tinha trabalhado em outras empresas, mas eu não sabia da dimensão da TOTVS. Não sabia segmentos, quantidade de clientes, quantidade de colaboradores. E o que é muito importante e acontece
eu não vou falar 100% dos casos, mas 99% dos casos, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a primeira pergunta que eu faço é: você conhece a empresa? E aí, se o candidato fala para mim, não conheço, peraí. Vamos entender onde você está pisando, qual que é o tipo de entrega que você vai ter que fazer, qual que é a posição que você vai ocupar. Então, muito importante a pessoa ela tá preparada, ela se preparar anteriormente. Olha, eu conheço, é uma empresa X, eu tô com isso, e, enfim. E eu pesquisei sobre a empresa. Aí, quando eu pesquisei, eu falei, meu Deus, que oportunidade. Eu preciso dessa vaga. Tá aí um motivo para ficar nervosa. Sim, Vai ser uma oportunidade muito. maior do que eu imaginava. Então, realmente, nunca imaginei, nunca na vida. Eu já tinha trabalhado em grandes empresas, mas eu nunca imaginei que eu estaria em uma super empresa, né? Então, quando eu pesquisei, aí eu falei, meu Deus, eu tô muito nervosa, o que que eu faço e tudo mais. Mas trouxe ali que eu conheci o sistema, dei uma pesquisada sobre a empresa, e isso me ajudou bastante a ficar mais tranquila. E depois que eu entrei, foi um processo de desenvolvimento muito grande, eu tive um acompanhamento bem de perto para poder me desenvolver, fazer as minhas entregas, e eu tive pessoas que me apoiaram e confiaram no meu processo. Então, hoje eu estou onde eu estou e, graças a Deus, a minha carreira está evoluindo devido a ter essas pessoas e ter acreditado também. Eu acho que a questão de confiança em nós mesmos é fundamental. Se a gente não consegue confiar, se a gente não tem esse desejo de alcançar um objetivo, tem um foco, as coisas não andam, né? Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho importa. Então, a gente precisa saber onde a gente vai pisar, onde que a gente quer chegar para conseguir estar satisfeito, alcançar os nossos objetivos. Mas a palavra-chave que eu quero trazer aqui para essa sua pergunta é preparo. Com preparo, você não vai ficar nervoso. Não vou falar que você não pode ficar nervoso, você vai ficar, mas não tanto. Não vai ser 100% de nervosismo, porque você se preparou, você fez um script sobre a sua experiência, seu conhecimento, suas competências, sobre a empresa, o que você pode agregar valor também. Então, o preparo é fundamental. Se você não se prepara, você chega na entrevista, você esquece tudo que você já viveu e se passou uma oportunidade que poderia ter mudado a sua carreira. Sim, perfeito. Tem uma disputa assim, permanente quando a gente fala de processo de seleção de profissionais entre o RH e a liderança. Né? Muitas vezes a liderança está lá dizendo: ô, RH, eu preciso de mais candidatos, esse candidato não serve, esse candidato isso, esse candidato aquilo, busquem mais gente. E muitas vezes também o RH diz: mas esse líder, esse gestor, ele nunca está satisfeito com nenhum profissional. Né? Ou seja, ele está buscando daqui a pouco alguém que não existe no mercado. E a gente sabe que é um trabalho em conjunto aí dos dois lados, né? Como tu vê que o RH pode apoiar o gestor, né, ou gestores de tecnologia a ser mais assertivo nas contratações? Ótima pergunta também, tô adorando. Isso também se dá início ao alinhamento de perfil. Então, a gente pode alinhar o perfil. Olha, eu preciso de um desenvolvedor Java que tem experiência em YZ. Legal. Me passa o descritivo da vaga, eu vou fazer um mapeamento e vou trazer as pessoas para você. Só que antes disso, você precisa me passar o que é inegociável para sua vaga. Se você me passar, 10 requisitos e eu não encontrar ninguém, vamos diminuir para 5 os principais. E assim a gente vai conseguindo fazer um mapeamento muito estratégico e muito assertivo também. Porque, assim como na empresa que eu estou hoje e as empresas que eu passei anteriormente, nós temos um SLA de fechamento de vaga. Então, eu não posso ter 50 mil requisitos para fechar uma vaga, de repente, em 30 dias. Isso não vai acontecer. Então, preciso ser muito assertivo. Vamos alinhar o que a pessoa vai fazer, o que ela precisa ter de competência comportamental ou técnica para a gente conseguir ser assertivo e conseguir fazer essa entrega aí com sucesso. Legal. Hoje vocês têm um tempo médio de fechamento de vaga? Vocês fazem esse acompanhamento? Sim, depende bastante de estrutura, né? Tem estruturas corporativas, comerciais, de tecnologia, então dá uma variada. Tecnologia, por exemplo. Tecnologia varia de uns 30, 40 dias. Isso falando de mercado também, sim, tá? Sim. Mas quando nós falamos de grandes empresas, quando falamos sobre consultoria, tem consultoria que tem 7 dias, 10 dias para fechar uma vaga de tecnologia. No nosso caso, a gente sempre, nós enquanto consultoria, a gente tem um prazo de, no máximo, 2 semanas para estar encaminhando os candidatos.
Geralmente acaba sendo um tempo menor do que isso, porque depois que a gente encaminha, daí o candidato entra no processo de cada cliente. Aí cada cliente, enfim, tem clientes que tem um processo em 2, 3 dias, tem clientes que levam mais 2 semanas para fazer o processo. Então, tem um SLA de assim, apresentar os candidatos, porque depois realmente entra, né, dentro do processo de cada empresa. E aí, falando já em candidatos, né, passando para o nosso blog, a gente falou bastante sobre a parte de RH, enquanto recrutamento e seleção, mas agora para os candidatos, que a gente tem vários profissionais que nos acompanham, que estão buscando vagas. Quais são os pontos que tu considera mais importante no currículo de um candidato de tecnologia? Uma bela descrição. Eu acho que isso é o início de tudo, né? Então, tem as competências, tá tudo descrito certinho. Isso vai salvar a minha vida. Eu vou bater o olho em 10 segundos, já vou entender o que contém ali. Eu preciso ter idioma, se a pessoa tiver idioma, qual que é o nível. E aí, o nível, pessoal, sem mentiras, hein? Falar que é fluente, chegar na hora, mandar um hello... Só um hello não vai rolar. Precisa ser sincero no currículo também. E é muito importante também para ter a parte de seleção mesmo. Você ter uma... Como que eu posso falar? Mais chances de ser selecionado, você adaptar o seu currículo à vaga que você deseja. Uhum. Vou enviar um currículo ali por e-mail. Deixa eu ver o descritivo. E aí, novamente, com verdade, deixa eu ver o que tem ali nos requisitos, o que eu tenho de competência e eu vou encaixar dentro do meu currículo, porque vai ter a palavra-chave, vai ter um contexto ali da sua experiência com o que a vaga precisa e a empresa precisa também. Então, isso aumenta muito as chances de ser selecionado para uma entrevista. E o modelo ideal para um currículo é um modelo simples, tá? Então, não precisa ser aquele modelo com várias colunas, fotos, imagens, não. Um modelo clean, com as informações que precisam. Competências, um resumo profissional, a verdade, com certeza, e não precisa de endereço completo. Eu pego vários currículos que tem lá o número do apartamento, bloco, não precisa. Questão de segurança mesmo, precisa do bairro, do estado ali, e tá ótimo. Tá. Quando tu fala de competências, tu te refere a competências técnicas. Isso, técnicas. Eu também pego muitos currículos que têm competências comportamentais. Pois é, e qual é a tua avaliação sobre isso? Então, se tem as competências comportamentais, eu vou fazer perguntas comportamentais para ver como que aquela pessoa vai responder. Mas não necessita de ter isso, porque eu vou avaliar no dia a dia. No dia a dia não, né? Durante a entrevista. Porque assim, se a pessoa coloca lá que ela é muito comunicativa, dinâmica e, enfim, coloca outras competências comportamentais. E eu vou conversar com a pessoa e eu tenho que espremer a pessoa para falar, não tá compatível com o que você colocou ali. Né? E se eu tenho uma vaga de atendimento, por exemplo, e eu preciso dessa comunicação, e olhei lá e falei, poxa, exemplo, a Ana, ela tem uma comunicação muito boa, assertiva, né? Tá falando aqui no currículo dela, e aí quando a gente vai conversar, não tem nada disso. Claro que a gente entende o nervosismo, né? Um processo seletivo, sempre tem um quebra-gelo ali no momento inicial da conversa, mas não precisa necessariamente ter as competências comportamentais, isso é avaliado ali na hora. A gente pensa da mesma forma, então. Porque eu também acredito que quando coloca as competências comportamentais no currículo e a pessoa vem para a entrevista, a gente, enquanto recrutador ou entrevistador, a gente já está com aquela expectativa. E aí, aquela expectativa pode não corresponder à realidade. Por qualquer, né? Por nervosismo da pessoa ou por a pessoa realmente não ter aquela competência talvez tão bem desenvolvida quanto ela acha que tem. Então, eu também sou favorável a não colocar as competências comportamentais, porque se a pessoa tem essas competências na hora da entrevista, provavelmente ela vai surpreender. Se ela, né, sei lá, eu tenho uma comunicação excelente, super eficaz, sou super proativo, dinâmico, e se eu conseguir transmitir isso na entrevista, talvez o recrutador não estivesse esperando por isso, ele vai dizer, que maravilha, gostei, que legal. Adorei, né, me surpreendi. E aí já... enfim, a gente já um pouco entrou aí na próxima resposta, né? Como que um candidato ele pode se destacar no momento da entrevista? Cheguei para a entrevista, tu tem lá meu currículo, tu já sabe onde eu trabalhei, as tecnologias que eu conheço. Se tu me chamou para a entrevista é porque tu entende que faz sentido o meu currículo para a vaga e o que eu posso fazer para me destacar na entrevista? Fazer perguntas.
Porque eu, como recrutadora, eu fiz várias perguntas para entender o candidato, para ver se faz sentido a oportunidade. E eu quero entender se realmente faz, se ele tem interesse ali na formação do time, quantas pessoas tem no time, o que, que ele vai entregar, se vai ter meta, se não vai ter meta. Entender o contexto que tem dentro da oportunidade que ele que ele está sendo avaliado. E algo que eu considero bastante, para mim, essencial, eu não sei se essa palavra pode ser dita como simpatia ou educação, mas várias vezes eu entrevisto as pessoas e eu sou super simpática, assim, né? Eu sou assim na minha vida profissional, sou na pessoal. Eu entro na entrevista e falo, oi, tudo bem, André? Bom dia! A pessoa, bom dia. Tipo, super seca. E aí, tudo bem? Tudo. Aí eu fico, e aí? Eu também tô bem, muito obrigada, tal. Eu tô ótima. Tô ótima, obrigada por perguntar. Então, tem que ter essa dinâmica, né? De ser recíproco ali, saber se o recrutador tá bem. Entender ali o quebra-gelo também. Então, é muito importante, porque é o momento que eu estou te avaliando, e aí entra no que a gente falou lá atrás. Tem uma oportunidade que é para a área comercial, que eu preciso de uma pessoa que fale bastante. A pessoa vai lidar com o cliente. Se ela chegou em mim como recrutadora, teve esse comportamento de não perguntar se eu tô bem, de não dar um bom dia, imagina com o meu cliente lá fora. Que impressão que eu vou passar da minha marca empregadora e dos meus colaboradores, sabe? Então, isso ajuda o candidato a se destacar. Eu gosto muito que me façam várias perguntas para poder entender onde que ele está colocando o pé. Se eu não souber a informação na hora, eu vou buscar a informação, depois eu ligo, eu passo um WhatsApp. Mas mostrar esse interesse de fato. E o que elimina um candidato do processo de seleção na entrevista? Primeiro ponto, o despreparo, que foi algo que a gente comentou também. Então, não pesquisou sobre a empresa, não preparou o seu ambiente ali também. Claro que isso não vai acontecer 100% das vezes, mas eu avaliando também o contexto da oportunidade que eu tenho. A pessoa entra deitada na cama, já peguei casos assim, que o pessoal tá deitado, sei lá, tá com uma bagunça, cheio de roupa na cama. Então, a gente avalia a organização, se a pessoa se preparou de fato ali para aquele momento. A gente precisa ter um ambiente tranquilo para a gente poder se concentrar ali no momento desse processo seletivo, para a gente poder fazer as perguntas certas, para a gente ser assertivo nas nossas respostas também. Acontece muito de fazer entrevistas, às vezes de 1 hora, porque a pessoa deu várias voltas, não respondeu o que eu precisava saber, e a entrevista acabou e, infelizmente, ela foi reprovada por isso, porque ela falou várias coisas, mas não falou nada, não se preparou, não estava aderente ali ao que eu precisava no momento. Então, isso é algo que elimina e é bem complicado, assim, para a vida do recrutador, porque às vezes é a pessoa perfeita, mas aí não atendeu aqueles requisitos iniciais. Então, infelizmente, isso é bem complicado pra gente. Tá certo, a questão do preparo realmente é fundamental, né? Eu mesmo já fiz entrevista com um candidato caminhando, com um candidato dirigindo e com um candidato no banheiro da empresa onde ele trabalhava, estava lá escondido fazendo a entrevista no banheiro da empresa. Eu já fiz isso, tá? Então... Eu trabalhei há uns 6 anos, 7 anos atrás, e eu queria muito sair da empresa que eu tava. Nossa, queria demais. E aí me convidaram para um processo seletivo. E onde eu trabalhava era um escritório, mas era uma casa. Uhum. E aí nos fundos tinha um banheiro. Todo mundo usava aquele banheiro. E eu falei, eu preciso fazer entrevista? Aí eu fui lá no banheiro, fechei a porta. No meio da entrevista, alguém bate lá na porta. Ah, Bia, você tá aí? Eu, meu Deus, tô no meio da entrevista. Tem gente! Aí, no final, não passei na entrevista, claro, né? Tipo, por questão de preparo, porque eu não me preparei tanto no lado de conhecer a empresa e esses outros pontos que a gente comentou, quanto tá lá com um papel higiênico atrás de mim, uma pessoa batendo na porta do banheiro. Então, foi bem complicado. E uma dica, né? Quem tem processo seletivo e tá no horário de trabalho, você pode fazer em um cantinho ali, de repente, na esquina do seu trabalho ali, da rua, ou em um café, enfim, um restaurante, se for o caso. Nunca dentro da empresa, claro, né? E você avisar com antecedência para o recrutador, para ele não ser pego de surpresa. Então, olha, hoje eu estou presencial, eu tenho muito interesse nessa oportunidade, e eu vou estar em um café, tudo bem? Tudo bem, não tem problema.
ok? E essa parte de falar mal da empresa anterior, onde tu já trabalhou. Todo mundo diz, não pode falar mal da empresa onde tu já trabalhou e tal. Mas é que às vezes a coisa tá tão pesada, tá tão ruim, aquilo aí tá tão latente que é impossível, às vezes, tu não falar mal da empresa onde tu está trabalhando ou onde tu já trabalhou. Como que tu avalia isso? Olha, eu avalio muito negativamente, porque você está falando, às vezes, da sua gestão, da sua diretoria, das demandas que você entrega no dia a dia. Então, não façam isso. Te perguntei, por que você saiu da última empresa? Você pode... não precisa ser 100% transparente. Eu estou infeliz, não gosto do meu gestor, não gosto da minha liderança. Não, você pode trazer ali que você está buscando uma nova oportunidade. Eu tenho uma consultoria também de currículo, LinkedIn, preparação de entrevista. E eu oriento os meus clientes para não entrar tão profundamente nessa questão que às vezes a gente acaba abrindo o pessoal. Pode falar que você saiu, né? Se for o caso de você pedir demissão, for desligado, porque aconteceu uma reestruturação. Isso não abre margem para o recrutador falar, mas que reestruturação? O que aconteceu? Fica questionando tanto. E você ser coerente com o que você trazer também. Não adianta você falar que teve uma reestruturação, mas aí durante todo o bate-papo você deu a entender que não aconteceu uma reestruturação. Você saiu... Só tu mesmo que saiu. Exatamente. Então, você tem que ser coerente com as informações que você for levar para o processo seletivo, para o recrutador e para o gestor também. Porque a etapa do recrutador é uma etapa de avaliação comportamental e de competências, né? Tanto técnicas quanto as próprias comportamentais. E aí, eu como recrutadora, eu vou passar para o gestor um parecer do que a gente conversou. E aí, eu levo esse parecer com todas as informações, tudo perfeito. Chega no gestor, você fala totalmente outra coisa. Peraí, o que está acontecendo, né? Sim, eles se conversam depois, né? Com certeza. Exatamente, a gente passa porque... como tem esse volume de vagas que a gente atende em diversas empresas, eu preciso ter tudo anotado, senão não vou lembrar. Então, precisa ter essa coerência de informações para também lá na frente você não se frustrar. Porque se você passou para mim que você quer algo, eu trouxe esse algo para você, só que não era aquilo e você entrou, você vai se frustrar e você não vai ficar, sei lá, 2, 3 meses na empresa. Aí entra muito também na questão da comunicação e da transparência, né? Exato. Porque, enfim, não adianta tu gerar uma expectativa que depois não vai acontecer, né? Dos dois lados, tu enquanto candidato e a empresa, a mesma coisa, né? E o candidato, como que ele pode demonstrar interesse, né, engajamento pela vaga sem parecer ansioso? Muitas vezes o candidato ele realmente está interessado, ele precisa, ele quer aquela vaga, ele quer aquele trabalho. Como que ele pode demonstrar esse engajamento dele, mas sem, enfim, avançar o sinal? Legal. Acontece bastante. Eu recebo muitas mensagens no WhatsApp de Bia, como que tá o processo? Eu acredito muito na transparência. Então, você alinhar uma data de expectativa para um retorno. Você está interessado? Eu também estou interessada no seu perfil. Mas não depende só de mim. O recrutador ele não tem esse papel de bater o martelo. Então, muitas vezes, passa por um gestor, passa por um diretor, por um ABP, passa por várias pessoas. Então, eu falo para o candidato, olha, a gente está fazendo uma entrevista hoje, que é dia 1º de dezembro, por exemplo, e eu preciso eu vou te dar um retorno até o dia 10 de dezembro. E eu vou te mantendo vou comunicando com você, te mantendo informado. Olha, tá na etapa ali com o diretor, eles estão negociando remuneração, eles estão negociando o prazo de início. Olha, a vaga foi congelada. Isso para o candidato não ficar no escuro, totalmente no escuro. Ele vai saber o que está acontecendo. Outra coisa, me coloco à disposição para tirar dúvida. De repente, a pessoa está ansiosa. Não precisa me mandar mensagem todos os dias. Vamos alinhar com antecedência. Terminou a entrevista, a expectativa é daqui 10 dias te dar um retorno. A pessoa ela vai ficar ansiosa, mas ela vai saber que daqui 10 dias ela terá um retorno. Se, porventura, não tiver o retorno, aí eu também deixo em aberto para a pessoa mandar uma mensagem, mandar um e-mail, porque acontecem várias coisas durante o processo, durante esses dias. Mas alinhar expectativas é a palavra-chave para esse momento. Porque se você só fala, legal, obrigada aí pelo seu tempo, eu volto o retorno em breve. Quando o que é em breve, né? Exatamente. Em breve é 1 hora, 2 dias, 1 semana, 10 dias, quanto tempo é em breve? Exatamente. E a pessoa fica, estou ansioso, e aí, quando que vai ser esse retorno? E muitas vezes a pessoa está com outra proposta na mesa que precisa dar um retorno para outra empresa.
Então, esse alinhamento de datas e essa transparência também faz toda a diferença. Ótimo. E que conselho você daria para quem está iniciando na carreira de tecnologia e busca a sua primeira oportunidade? Preparo também. Eu tenho falado muito de preparo aqui com você, né? Hoje a gente tem muitos conteúdos gratuitos na internet, no Instagram, em várias redes sociais. Então, se prepara, estuda sobre aquilo para você ter prioridade ali, propriedade, né? Propriedade é a palavra, para quando você for conversar com o recrutador. E você colocar essas informações também no seu currículo. É muito importante estar no currículo, porque eu não vou conseguir te ligar, te questionar, te perguntar. Deixa essa informação muito exposta para que a gente consiga, de fato, te selecionar para uma oportunidade. E uma coisa que faz muita diferença é você ter cursos, né? Então, tem esses conteúdos na internet, mas certificações. Estuda. Você não tem experiência, mas coloca no seu currículo que você tem conhecimento. Conhecimento, ele já faz totalmente diferente. Já é meio caminho andado. Né? Exatamente, meio caminho andado. Então, se eu pego um currículo ali de uma pessoa que tem um objetivo de atuar como desenvolvedor, como analista administrativo, por exemplo, e ela não tem nenhum curso, eu entendo que ela não tem nenhum conhecimento. Agora, se eu comparo com o currículo de uma pessoa que está cursando, enfim, Alura, qualquer outro tipo de curso na internet, no YouTube, colocou essa informação, eu vejo que essa pessoa ela já está mais engajada, ela já tem conhecimento. Quando eu for conversar, a gente vai falar a mesma língua. Não vai ser algo que eu vou ter que explicar ali para a pessoa também. Então, isso faz total diferença. Tem muitos institutos que tem, claro, o Instituto da Oportunidade Social, que eu comentei, que formam esses jovens, né? Ou pessoas que estão em transição de carreira, que não têm nenhum tipo de conhecimento. Estuda. Isso faz muita diferença. Eu sou uma prova viva também. Lá atrás, eu fiz um curso, como que era o nome? Eu esqueci. IDPAC. Era no Tatuapé, na Zona Leste. Fiz esse curso porque minha mãe falou, não, você tem que fazer o curso, porque você tem que trabalhar em escritório, arrumada e não sei o quê. Fiz esse curso. 6 meses, totalmente gratuito, com lanche, camiseta, enfim. Estudei RH, DP, informática e tudo mais. A partir do momento que eu coloquei isso no meu currículo, eu só atuo na área administrativa, né, na área de relação com pessoas, porque isso fez uma diferença muito grande. E antes de fazer esse curso, eu trabalhava em shopping de domingo a domingo. Então, absorver esses conhecimentos, aproveitar essas oportunidades, fez uma diferença tremenda na minha vida. Mudou a tua vida? Mudou totalmente a minha vida, porque eu era jovem aprendiz na época. E aí eu trabalhava, não era de domingo a domingo, né? Era de segunda a sexta, mas tinha os cursos que eram muito longe na época. E aí, depois disso, eu fiz o curso. Fiz o curso, aí eu fui trabalhar no shopping de novo, porque eu falei, fiz o curso, não vai dar certo, meio que desacreditei. Aí eu fui trabalhar no shopping de novo, trabalhei 1 ano como vendedora, depois eu fui subgerente. E aí eu falei, não, preciso entrar na faculdade, porque eu vi as vagas pedindo faculdade. E hoje não é obrigatório, ainda mais quando a gente fala de tecnologia, né? Tecnologia, a gente quer que a pessoa tenha um conhecimento, às vezes a pessoa é autodidata. E aí depois que eu entrei na faculdade e tinha esses cursos anteriores, a minha vida mudou totalmente. Eu entrei em grandes empresas, eu conheci outras pessoas, eu mudei a forma que eu me comunico, que eu me posiciono, meus conhecimentos técnicos também evoluíram bastante. Então, fez total diferença. Existem esses cursos, existem cursos mais, né, os gratuitos, os que são mais baratinhos, tem a faculdade também, mas a pessoa focando nisso, ela vai voar na carreira dela. Tu tem alguma... Na área de RH já aí há 8 anos, tu tem alguma história, algum case de alguma pessoa que tu tenha pensado assim, aqui eu fiz diferença na vida dessa pessoa? Olha, são muitas pessoas que já passaram pela minha vida, mas eu tenho uma pessoal. Eu tenho um irmão, e esse meu irmão, ele não acreditava em mim. No sentido de RH. Eu odeio o RH. Todo mundo gosta de falar, o RH não presta, o RH não faz isso, não faz aquilo.
E aí eu peguei e falei pra ele, olha, senta aqui, me fala tudo que você precisa, tudo que você tem conhecimento pra gente colocar no seu currículo. Eu coloquei no currículo dele e ele conseguiu também trabalho em grandes empresas. Hoje ele é tatuador, né? Não tem nada a ver com o mundo CLT, mas isso ajudou ele também a conhecer outras pessoas, outras culturas, como se comunicar com as pessoas. Então hoje ele faz sucesso aí no mundo da tatuagem, mas lá atrás fez muita diferença. Porque eu tava olhando muito pra fora de, eu preciso ajudar as pessoas. A minha missão de vida é ajudar as pessoas. Mas a minha família também são pessoas, né? Então, fiz o currículo do meu irmão, deu certo. Eu fiz da minha mãe também, deu certo. De toda a minha família ali, quase, né? E as pessoas mudaram de vida. Então, isso, para mim, é a palavra que traz um significado muito grande, é a transformação na vida dessas pessoas. Às vezes, algo muito simples ali, uma conversa, uma mudança em um currículo, uma orientação diferente, já faz a pessoa virar a chavinha. E eu entendo realmente como minha missão de vida, ajudar as pessoas, desenvolvê-las, ter um relacionamento muito forte com as pessoas no geral, né? Seja ali da área da minha atuação, seja na minha vida pessoal. Então, isso me faz ter o coração batendo muito forte no dia a dia. E ter essas histórias também para contar, né? Contar que eu consegui transformar a vida de uma pessoa, que eu consegui virar essa chavinha. Isso faz total diferença. Eu faria isso sem ganhar nenhum real. E eu vou falar um negócio pra você, que eu acompanho muitos canais motivacionais no Instagram, né? Eu gosto bastante. E aí, teve um canal, não lembro qual que é, uma página, que ela falou assim, pra você descobrir o seu propósito, você precisa saber o que você faria sem ganhar nenhum real. Na hora eu lembrei disso, para transformar a vida das pessoas. Eu faria isso sem ganhar nada. É que hoje a gente tem boleto, né? A gente precisa de uma remuneração. Sim. Mas se der pra unir, melhor, né? Exatamente. E eu lembrei disso. E aí eu falei com a minha mãe também, né? A minha mãe, hoje, ela não trabalha na área que ela gostaria, que é de confeitaria, mas ela faz ali, né, uns freelancers de vez em quando. E ela, eu não sei o que eu faço, eu não sei qual que é o meu dom. Eu falei pra ela, o que você faria sem receber nada? Eu quero descobrir o seu propósito. Ela, eu faria bolos, doces. Eu falei, então é isso. Então a gente vai trabalhar para essa sua transição de carreira. Vamos comigo que você vai conseguir. E aí a gente tá trabalhando aos pouquinhos para poder conciliar a agenda e tudo mais. Então tá sendo bem gostoso. E ter esse autoconhecimento sobre o meu propósito faz diferença na minha vida e faz a diferença na vida das pessoas também. Porque você trabalha mais satisfeito, mais feliz. Não é algo que se fala, caramba, segunda-feira vou ter que acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não, você acorda já feliz ali, sabe que você vai fazer algo que você gosta. E as pessoas, elas vão ter esse acolhimento, esse entendimento que você está fazendo com o seu coração ali e vai conseguir ajudá-las. Aí tá falando também sobre saúde mental, né? Sim. Basicamente isso. Sabe que eu tenho uma história também nessa questão do RH, de encontrar, né, o candidato certo para a vaga certa. Há um tempo atrás eu entrevistei um profissional numa quinta-feira e a entrevista foi péssima. O candidato realmente... uma expressão muito grosseira, desatento na entrevista... zero engajamento, enfim, embora estivesse desempregado, a entrevista foi muito ruim. Um candidato, assim, que com certeza um profissional que eu não trabalharia com ele. E no dia seguinte, um cliente me ligou e disse, André, eu preciso de um profissional que conheça essa e essa tecnologia, mas tem um detalhe, eu preciso que ele inicie na próxima segunda-feira, e já era sexta-feira. E eu falei, olha... Eu entrevistei ontem um profissional que conhece exatamente o que tu precisa, mas eu não indicaria ele, porque ele tem um perfil comportamental bem difícil, bem complicado. E aí o cliente disse, não, pode mandar, porque realmente a gente está precisando, e aí, enfim, questão comportamental, depois a gente resolve. E aí esse candidato, ele foi contratado para essa vaga, e ele encaixou na empresa, assim, como uma luva, e virou diretor dentro da empresa, cresceu, hoje está super bem profissionalmente, porque aquela empresa também era uma empresa que tinha uma cultura bastante
rude, pesada, um ambiente que não era um ambiente bacana para se trabalhar. Mas aquele profissional se encaixou perfeitamente dentro daquele contexto. Então eu digo, olha aí, ó, realmente a gente fala, sempre existe, né, um chinelo velho para um pé torto e foi justamente o que aconteceu. Então, assim, acho que tem espaço no mercado para todos os perfis, né? Mais uma questão realmente da gente conseguir encaixar as peças enquanto RH. E para a gente finalizar, Bia, se quisesse mandar alguma mensagem aí para quem está nos assistindo, para aqueles candidatos que estão em busca de uma oportunidade ou para os RHs que estão sofrendo pressão das empresas para fechar as vagas, estão com dificuldade. Fica à vontade aí, manda a tua mensagem final. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, trazendo algumas dicas. E para você, candidato, que está buscando uma oportunidade, que quer alavancar a sua carreira, se preparem. Preparem o pitch de vocês para o momento do bate-papo, façam um script, coloca as palavras-chave. Uma dica que eu dou muito forte também para entrevista online é a pessoa colocar na frente da tela dela uns post-its com palavras-chave, porque isso ajuda você a lembrar do que você vai falar, né? Então, encaixa ali no contexto que você vai estar sendo avaliado. Então, preparação é a chave de tudo. E para você, RH, a gente precisa ter muito cuidado com esse alinhamento de expectativas. Então, uma dica que eu utilizo bastante, que eu dou para as pessoas, é alinhamento de prazos. Conversamos com o candidato, olha, conversei hoje, daqui 3 dias eu te dou um retorno. Se eu não der o retorno, você pode entrar em contato comigo, porque existem várias variantes, né, durante ali o processo de seleção. Assim, um candidato, ele não fica desesperado te mandando mensagem todos os dias e você consegue organizar o seu processo com muito mais eficiência. Seria isso que eu queria falar para os candidatos e também para os RHs, me colocando nesse papel de RH também, e uma profissional de recrutamento e seleção. Legal, gente. E para quem está nos assistindo aqui, a gente teve essa conversa então com a Bia e eu já deixo aqui registrado que a gente vai estar lançando mais uma edição do Stand & Go, que é o programa de inclusão de novos profissionais do mercado de tecnologia da WK Job Hub, onde todas as empresas podem contar com um profissional que tem conhecimento técnico, mas que não tem experiência profissional dentro da sua empresa por 2 meses de forma totalmente gratuita. E depois desse período, se você tiver interesse em seguir com esse profissional na sua empresa, aí é que você passa a remunerar a WK no modelo de alocação ou outsourcing, como alguns gostam de chamar. A gente já tem esse programa desde 2022, mais de 70 profissionais já ingressaram no mercado de trabalho através dele e é um programa que a WK adora fazer porque a gente realmente consegue mudar a vida de algumas pessoas e muitas empresas com 2, 3 profissionais nível júnior, muitas vezes fazem mais do que 2 ou 3 plenos no mercado com um valor mais alto. Então, fica aí a dica, pensa sobre isso. Beatriz Bezerra, muitíssimo obrigado. Quero te agradecer mais uma vez. Foi muito legal aqui o bate-papo contigo, muito esclarecedor. E nos despedimos aqui, então, do pessoal. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade, André. Até a próxima.